Olá, amigos leitores, amigas leitoras, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas no ar. Mais um programa Sala de Leitura. Em destaque no programa de hoje, as teorias da leitura numa abordagem psicolinguística, dica de livro, contação de histórias e ainda um bate-papo agradável com o escritor, jornalista e poeta José de Castro. Portanto, não saia daí, eu volto em instantes, logo após a vinheta. O psicolinguista norte-americano Frank Smith, em seu livro Compreendendo a Leitura, vai dizer que a compreensão é a base da leitura e do seu entendimento. Segundo ele, há dois tipos de leitura: a leitura para a informação e a leitura para a experiência. A leitura para a informação atende a uma expectativa de momento, a uma necessidade pontual, como, por exemplo, eu me situar diante de um endereço para onde eu preciso me dirigir, uma receita de bolo ou mesmo me apropriar de uma informação factual. Já a leitura para a experiência, essa não, tem um caráter de fruição, tais como romances, contos, literatura de uma maneira geral. A leitura para a experiência vai sobrepondo conhecimentos e estes conhecimentos vão internalizando a minha teoria de mundo, a minha experiência de mundo. Para Frank Smith, há dois tipos de informação: a informação visual e a informação não visual. A informação visual é aquela que está materializada nas páginas do livro, por exemplo, e que a gente precisa do dispositivo dos olhos para termos acesso ao que está escrito ali naquelas páginas. Já a informação não visual é aí onde reside a leitura, ou seja, segundo ele, a leitura, o significado, a compreensão, o entendimento do texto está por trás dos olhos, porque é aqui, na estrutura do cérebro, que se processa todo o mecanismo de cognição. Então, a leitura é sim este mecanismo de apropriação do conhecimento através de atribuição de sentidos. E estes sentidos não estão limitados às páginas de um livro, ou seja, na estrutura aparente da linguagem. Porque, segundo ele, a estrutura profunda da linguagem é onde está a informação não visual. Portanto, quanto mais o leitor é experiente em suas práticas de leitura, menos informação visual ele vai precisar. Por quê? Porque ele tem todo o seu repertório de informações por trás dos olhos, no seu arcabouço cerebral, mental. Então é isso que uma abordagem psicolinguística vai dizer, que a leitura é sim um ato de atribuição de sentidos, é uma significação diante daquilo que eu estou lendo. De acordo com Frank Smith, a leitura deve ser rápida, seletiva e baseada naquilo que o leitor já sabe. Portanto, o conhecimento prévio é absolutamente importante na atribuição dos sentidos, porque o leitor já terá compreendido e internalizado através do seu repertório de informações. A leitura é muito mais um mecanismo de identificação das palavras.
porque o leitor experiente não fica titubeando, patinando na superficialidade do texto ou procurando uma informação visual, porque ele não foi capaz de desafiar o texto, porque ainda lhe falta algo que é extremamente fundamental, que são as informações não visuais, que é o conhecimento prévio. Pois é, dito isto, e aqui não temos a pretensão de aprofundar o conhecimento, mesmo porque teremos outros encontros aqui na sala de leitura, ocasião em que vamos ampliar esses referenciais de conhecimento aqui com base nesse livro Compreendendo a Leitura, além de tantos outros como a leitura em questão de Jean Foucambert e de outros teóricos nossos brasileiros. Pessoal, eu tive a alegria, a satisfação de conversar com o jornalista, escritor e poeta José de Castro. Castro, como assim nós o chamamos, tem 15 livros publicados e eu conversei com Castro através da plataforma StreamYard e você confere a entrevista em duas partes. Numa primeira parte, ele vai falar um pouco da sua experiência de leitura, um pouco de si e um pouco da sua produção literária. Na segunda parte, ele vai então resumir a sua participação em várias instituições das quais ele faz parte, inclusive percorrendo o Rio Grande do Norte e o Brasil. Confira a entrevista. José de Castro, jornalista, escritor e poeta. Nasceu em Resplendor, no estado de Minas Gerais. Tem 15 livros publicados, sendo 3 para adultos, 10 infantis e 2 para adolescentes. Infantis e infanto-juvenis. Vamos lá. A Marreca de Rebeca, que foi esse livro aqui, ó, de estreia, em 2002, pela editora Paulus. Depois deste vieram O Mundo em Minhas Mãos, A Cozinha da Marinha Farinha, Poemares, Dicionário Engraçado, Poetrix, Poemas Brincantes, Meu Amigo Paladar, um guia da alimentação saudável que foi feito em parceria com o poeta Antônio Francisco. Vaca Amarela Pulou a Janela, O Palhaço e a Bailarina, em parceria com Clécia Santos, Um Livro, Um Castelo e, finalmente, Brincadeiras Poemantes. Bom, nós trabalhamos juntos no ProLê, Programa Nacional de Incentivo à Leitura, momentos que eu guardo com muito carinho e satisfação. Seja bem-vindo, José de Castro. É uma alegria receber você na minha sala de leitura. Perfeitamente, Adriano. Aliás, a alegria é minha, porque a gente tem uma longa amizade, né? E eu fiquei muito gratificado em ver que você está com um programa muito bonito, trazendo pessoas aqui, como a nossa querida Salizete e outros que alegram os leitores com as suas escritas maravilhosas. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Alegria toda nossa, Castro. Vamos lá, Castro. Jornalismo e televisão. Bom, esse cenário se encontra muito bem em sua vida. Eu tenho vários alunos que dizem que fazem o curso de jornalismo porque querem ser escritor. Esse era um desejo seu, Castro? Fazia parte do seu projeto de vida, hein? Olha, desde criança, Adriano, que eu me encantava com os livros. Não que lá em casa tivesse muito livro, né? Na verdade, família pobre, o único livro que tinha, assim, lá em casa, certo mesmo, era a Bíblia. Meu pai era muito rígido, sabe? E não entrava coisas lá em casa, não. Para ler, eu tive que me socorrer numa biblioteca volante que via o meu bairro. E desde eu comecei a ler de tudo que eu conseguia pegar na biblioteca, eu comecei a pensar, nossa,
escritor deve ser uma coisa fantástica. Eu tinha aquele sonho meio escondido dentro de mim, sabe? E eu continuava lendo e me maravilhando com autores, né? Muito cedo eu li O Morro dos Ventos Uivantes, cheguei a ler As Minhas Universidades, do Máximo Gorki, me encantei com o pai da literatura russa, mas eu lia também Monteiro Lobato, as histórias do Barão de Munchausen, né? E outras histórias interessantes das edições Melhoramentos, aquelas histórias clássicas, né? Pequeno Polegar, O Gato de Botas, e eu achava tudo aquilo, eu ficava fascinado por tudo aquilo. Então, é um sonho antigo. Muito bem, Castro. Você é membro da diretoria da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte e também da União Brasileira de Escritores, não é? É membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciências do Brasil e também membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, além de cônsul da poesia de Parnamirim pelo movimento Poetas del Mundo, além de tantas outras participações em movimentos e instituições. Pois bem, você, Castro, que transita por tantos espaços Brasil afora, podemos dizer que nós somos um país de não leitores? Olha, instituições que existem, elas ajudam um pouco a minimizar um problema grave que temos no Brasil, que é a questão do brasileiro, das estatísticas. A gente fica assustado com os dados de perceber que só aumenta um pouquinho o nível, a quantidade de livros lidos, quando se incluem os livros didáticos, que são obrigatórios na escola. Quando retira-se os livros didáticos, o percentual é assim estarrecedor. Então, apesar de todas essas grandes, essa multiplicação de academias que vem surgindo, o Brasil, infelizmente, não conseguiu ainda ser um país leitor. O que a gente precisava, na verdade, seria um incentivos federais, estaduais e municipais, para que o livro fosse barateado e a sua distribuição fosse incentivada e que se criasse nos municípios, a cada bairro, a cada região administrativa, pelo menos uma biblioteca pública. Porque você sabe que Natal, que tem quase 900 mil habitantes, tem apenas uma biblioteca pública municipal, que fica até meio escondida lá na Funcarte. E a biblioteca estadual nossa está fechada há cerca de 9 anos. Então, como é que nós vamos querer que as pessoas leem se nós fechamos as bibliotecas, se nós temos poucas livrarias? Nós temos uma única livraria de rua no momento, que é a Manimbu. Então, nós somos, infelizmente, Adriano, infelizmente, um país que não cuida de democratizar o acesso aos livros para a grande maioria da nossa população. É uma pena isso. É verdade, Castro, aí eu tenho que concordar com você, obviamente, não é? E, por outro lado, você visita também vários municípios do Rio Grande do Norte, participando dos projetos literários, como Poetas na Escola, Caravana de Escritores Potiguares, Carrossel da Leitura, Sarau, Quinta das Artes e tantos outros. Castro, você observa, então, crianças e jovens se envolvendo mais com a leitura ultimamente, ou essa ainda também é uma realidade difícil para o público infantil, hein? Olha, Adriano, eu acho que a minha fala, talvez ela seja um pouco segmentada, porque onde eu vou, eu vejo crianças e adolescentes leitores, porque me convidam para escolas onde foram adotados livros, né, meus e de vários outros autores, né, como, por exemplo, cheguei na escola um dia, tinha sido adotado uns 2 livros meus, tinha salas com trabalhos de alunos e tal, e tinha adotado também livros, por exemplo, de Ruth Rocha, Vinícius de Moraes, Monteiro Lobato. Então,
eu percebo nessas escolas onde eu vou que há todo o envolvimento da leitura. São escolas leitoras. Agora, eu não visitei todas as escolas do Rio Grande do Norte, né? Em 2019, por exemplo, você tem uma ideia, eu contabilizei visita a 52 escolas, o que dá uma média de uma escola por semana. Claro que não era assim. Tinha semana que eu não visitava nenhuma escola, mas tinha semana que eu ia 2, 3. Às vezes, num dia só, eu ia. Pela parte da manhã, eu estava numa escola, na parte da tarde, eu estava noutra. E eu sempre via alunos com trabalhos maravilhosos de releituras de livros de vários autores, inclusive autores potiguares, como Júnior Dalberto, nosso saudoso Júnior Dalberto, da Salizete, Drica Duarte e tantos outros autores e autoras nossos daqui. Então, nesses ambientes que eu frequento, dá para a gente uma sensação de que as pessoas estão lendo, mas isso não reflete a situação da maioria das crianças brasileiras, porque ainda tem muita criança que não pode comprar livro. Aliás, a grande totalidade dos alunos da escola pública. Eu noto uma diferença, Adriano, quando eu visito uma escola pública e quando eu visito uma escola particular que adotou meus livros. Na escola pública, geralmente o livro que foi usado, o meu livro de qualquer outro autor, era o livro da professora. Às vezes nem é o livro da biblioteca da escola, às vezes é do acervo pessoal da professora. E quando eu chego a uma escola particular, é aquela fila de crianças, cada uma delas com o seu livro debaixo do braço para eu autografar. Ou seja, há uma realidade diferente entre a escola pública e a escola particular, infelizmente. Infelizmente, Castro. E aí, claro, a sua fala é também um alerta para que se desenvolva mais políticas de leitura, principalmente nas escolas públicas do Rio Grande do Norte. Pois bem, Castro, você ministra oficinas de prosa e poesia sobre criatividade, fantasia, imaginação, a serviço da produção literária. Daí eu pergunto, é difícil escrever? E mais ainda, qualquer um pode ser poeta e escritor? O que é que você acha? Olha, Adriano, eu responderia com uma coisa muito interessante que o nosso saudoso Bartolomeu Campos de Queiroz dizia, e acredito que Carlos Drummond de Andrade também um dia chegou a mencionar essa questão de que toda criança nasce poeta. O que acontece é que muitas vezes, ao longo da vida, são colocadas barreiras e desestímulos a ela, e às vezes até crimes, porque se mata o poeta que existe na criança. Então, nós que estamos na escola, que vemos as crianças tenras, inocentes, saibamos que ali tem um poeta e que é nossa função ajudá-lo a fazer esse poeta desabrochar cada vez mais e não sufocar o poeta. Muitas vezes o sufoco vem com disciplina rígida, exigência de ordem, silêncio, olha, não atrapalha a aula, porque a criança tem muita energia, porque a poesia dentro dela quer eclodir em brincadeiras, em risos, em alegrias, em correrias e tal. E a escola tem que ser uma escola que tenha acolhimento a esse espírito jovem, inquieto da criança, e não que seja cerceador do poeta que existe dentro dela. Então, cada pessoa, se olhar para dentro de si, poderá descobrir um poeta, um escritor, um cronista, quiçá um romancista, que eu acho que para mim, é o gênero dos gêneros, quem escreve o romance, porque é um gênero de mais fôlego, requer mais pesquisa, mais empenho, mais compromisso com uma escrita que vai trazer histórias mais longas,
maior articulação entre personagens, né? Então, todo mundo pode, mas nem todo mundo quer passar por essa questão de se entregar, porque a escrita é uma entrega. Muitas vezes as pessoas têm medo, Adriano, têm medo de escrever, porque escrever nos revolve por dentro. Talvez seja esse medo de se olhar na face das palavras que emergem de dentro que assusta muitas pessoas. Mas se elas conseguirem driblar esse medo, elas conseguirão escrever. Porque escrever pode ser uma dádiva, mas também pode ser uma aquisição ao longo da vida. Um poeta e um escritor, ele pode nascer ou pode ser construído. E, na verdade, todos nós que nos achamos poeta, na verdade, somos aprendizes que temos que estar continuamente nos renovando, como dizia Cecília Meirelles, renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus braços para semeares tudo, multiplica os teus olhos para verem mais. É isso aí, Adriano. Cada um pode ser aquilo que o seu sonho lhe permitir. Poxa, que fala bonita, meu amigo. Lindo, lindo. Olha, a escrita é uma entrega. A escrita é uma entrega. E é isso mesmo, como você falou, não é? Mas José de Castro, 10 livros para crianças, 3 para adultos. Vem cá, você prefere um público específico para destinar a sua produção literária? Se eu fosse perguntar ainda mais, você prefere escrever para crianças ou para adultos, hein? Olha, Adriano, é o seguinte, aqui eu vou confessar para você, eu sempre escrevi para mim mesmo, sabe? Assim, aquilo que eu queria que os outros, que eu lesse, eu achava que os outros iam se interessar. Então, eu escrevia sempre para mim, mas e como eu comecei a escrever livros tardiamente, quando a gente escreve para a gente mesmo, a gente procura aquilo que nos interessa. Então, o meu começo com a literatura, né, não foi com a poesia, não. Foi com o humor, porque eu herdei um pouco da minha mãe, eu acredito. Minha mãe era uma pessoa muito bem-humorada. Ela não tinha muita leitura, como se diz, nem meu pai, né? Mas acontecia que ela me contava umas histórias muito engraçadas e eu ria daquelas coisas que minha mãe contava, inclusive as parlendas, né? Ela brincava comigo, né? Estenda a mão, aí eu estendi a mão, cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Foi para o mato, cadê o mato? Né? Pegou fogo, cadê o fogo? A água apagou. Então, essas coisas marcam a gente. Então, quando eu estava fazendo meu mestrado lá em São José dos Campos, o que surgiu na minha escrita mais forte foi o humor. Eu fui colunista de humor durante 2 anos. E não foi uma escolha, é uma espécie de sina. Eu vi que eu estava meio condenado a escrever. Né? É uma coisa que o Bartolomeu diz assim: todos nós nascemos condenados à leitura, desde a mais tenra infância. E eu penso que quem nasce condenado à leitura também está condenado à escrita, porque são 2 asas de um mesmo pássaro. Então eu digo para você, escrever para adulto é bom, escrever para criança é ótimo. Por quê? Porque a criança ela é mais espontânea, Adriano. Ela nunca diz que gostou de um livro para te agradar. Ou ela gosta, ou ela não gosta. E se ela gosta, ela ri, ela se encanta, ela reescreve, ela inventa em cima do que você faz. Como crianças, aliás, nem são crianças, são adolescentes, porque tem um livro para adolescentes também, né? Então, assim, eu escrevo, então, voltando, eu escrevo para adulto com grande alegria, escrevo para criança com alegria talvez um pouquinho maior, e escrevo também para adolescente, porque eu vejo que, infelizmente, há uma certa falta de literatura endereçada para os adolescentes. Então, eu tenho projetos de escrever para esse público também.
Olha, todo público é fascinante, desde que você consiga chegar ao coração deles através de uma escrita significativa. E quando você encontra esse ponto de apoio para escrever para um adulto, você fica feliz. Quando você encontra um ponto de apoio para escrever para criança, você fica também feliz, sabe? E uma outra coisa, depende muito do gênero que você escolhe, porque cada autor tem a sua capacidade, às vezes condensada, né? Direcionada mais para um tipo de gênero. Olha, eu diria para quem quer ser escritor, experimente todos os gêneros. Eu vivo fazendo isso, Adriano. Eu vejo, tento a crônica, o conto, né? A frase, as máximas, os poemas dentre os vários tipos de poemas, né? E a única coisa que eu não consegui até hoje foi escrever uma novela e nenhum romance. Mas está no meu alvo fazer isso, né? Então, é assim, escrever para qualquer público é fantástico. Eu penso dessa maneira. E às vezes, Castro, é uma linha tão tênue, não é? Porque, por exemplo, um livro como esse daqui, não é? A Marreca de Rebeca. A gente pode dizer que é essencialmente para criança? É claro que não. Isso aqui qualquer adulto pode ler e se deleitar perfeitamente, né? Assim como eu problematizo, eu questiono isso de um livro ser destinado para uma certa faixa etária, porque a partir daí a gente engessa, sabe, o nosso público. Você é partidário dessa ideia ou não? Você levantou uma questão muito interessante. Quando acontecem os editais, geralmente os editais vêm carimbado lá a faixa etária para a qual o livro que vai concorrer àquele edital deve se ater. Para que faixa de idade, né? Olha, você colocou muito bem. Você pega um livro do Bartolomeu Campos de Queiroz, vamos pegar O Olho de Vidro do meu avô. Ele é tido como autor infantil ou infanto-juvenil. Ó, ali tem escrita para todas as idades, qualquer idade. Os livros da Silvia Ortoff também, que são engraçadíssimos, muito divertidos, são só para crianças? Não. Inclusive, a literatura infantil, ela nasceu da literatura adulta, porque os Andersen da vida, os irmãos Grimm daquela época, né, as fábulas de Esopo, La Fontaine, eram mais para adultos, eles não pensavam na criança. Nós é que fomos pensando, essas coisas são para criança, e começamos a carimbar e colocar. Não. Existe literatura que a gente destina às crianças, porque só existem algumas coisas que diferenciam, que é o grau de maturidade e o universo também vocabulário e cultural de uma criança e a sua maturidade para perceber certos assuntos. Então, certos assuntos, a gente pode falar de todos os assuntos para a criança, mas temos que ter o cuidado da maneira como vamos falar. Não é fazer uma censura, é fazer uma adequação e ver o que é significativo. Mas você tem razão. Eu adoro ler livros para criança e, para mim, eles foram escritos para mim, né? Eu adoro. Então, não tem esse negócio de carimbar, não, viu, Adriano? Pois Castro, e aí eu me recordo também de uma vez que eu fui contar a história para pré-adolescentes numa escola pública. Fita verde no cabelo, de Guimarães Rosa. Bom, a gente sabe até a linguagem densa de Guimarães Rosa, né? E você não imagina as respostas extraordinárias que esses alunos de 12, 14 anos me ofereceram. Então, eu concordo plenamente aí com o que você disse. Pois bem, Castro, olha, todo mundo sabe que as crianças adoram seus livros e seus poemas. Olha só a homenagem que algumas delas fizeram para você. Veja aí. Barquinho, depois
da chuva, água na rua. Corria pesada, o barquinho navega a correnteza. Não carece de bita, nem de vento. Desliza ligeiro pela enxurrada, leve com o pensamento. Carrega uma folha, 2 formigas e um palito de voz queimada. E quem sabe uma fruta também antiga. O barquinho desce a rua. Corre, corre, meu barquinho, corre alegre na rua. José de Castro. Vou recitar um poema do livro A Cozinha da Maria Farinha, de José de Castro, ilustrações de Elma, da editora Paulinas. A cozinha da Maria Farinha é mais bonita que feia, a cozinha de areia da Maria Farinha. Maria Farinha não areia as panelas, pois elas já são de areia. Seu quarto, sua sala, sua varanda, tudo de areia. Na maré vazante, feito um laço de fita, passeia. Eis a Maria Farinha de avental na sua cozinha. Será de areia a sua farinha? Que comidas cozinha a Maria Farinha? José de Castro. José de Castro, eu admiro muito o seu trabalho. E eu amo seus poemas. Um beijo. Cai a chuva, meus versos também. Chora o poema, gotas de luz. Rimas tão tristes, cobrem meus olhos, aqui sem ninguém. Minha homenagem ao poeta José de Castro. Eu amo todos os livros que ele faz, todos os poemas, pois ele tem uma inspiração muito grande. Eu vou ler um poema do livro O Livro, um Castelo, de José de Castro. Viagem da leitura. Embarque num livro em asas aberto, tapete mágico acima das nuvens, por sobre o deserto. Em voo encantado, cabelos ao vento, ouça a voz do tempo, que é sempre tempo de viajar nas histórias. Muito obrigada por tanta poesia linda. Um beijo e tchau. Que maravilha! Rapaz, que homenagem linda, viu? Nossa, essas crianças, elas desinibidas, sabe? Falam, decora o programa. E sabe que o poema, de cor, sabe que é decoração. Decoração, não de decorar, para vir diretamente do seu coração. Lindo, Adriano. Muito obrigado por essa homenagem tão bela, viu? Emocionante. Que coisa, sabe? Você merece, José de Castro. Tal como os pássaros e as abelhas, os nova-iorquinos também têm sua estação de acasalamento. E ela já passou. Quem atravessou a primavera sem bons resultados na caça a seu par, agora enfrenta o verão incluído na melancólica estatística. Mais de 60% dos moradores de Manhattan vivem sozinhos. É oficial. Esta é uma das minhas crônicas do livro Outros Tempos. São 29, várias telas inéditas. Eu sou Ednei Silvestre, escritor e jornalista. Bichos da Inglaterra, animais da Irlanda. Bichos do frio, animais de lugar quente. Escutem minhas boas notícias sobre o belo futuro que temos pela frente. Mais cedo ou mais tarde, chegará o dia em que o humano tirano será sobrepujado
e nos férteis campos da Inglaterra só passeará o bicho sossegado. Pessoal, a minha dica de livro é este aqui, ó, de George Orwell, A Revolução dos Bichos, de onde eu tirei este trecho do poema. Na verdade, é a canção, é o hino que se transforma numa espécie de exaltação dos bichos, porque, na verdade, a Revolução dos Bichos é uma sátira, é uma fábula satírica em relação ao regime comunista, porque esse livro foi escrito em 1945 e George Orwell era membro do Partido Trabalhista Independente. E, segundo ele, Stalin teria traído, teria subvertido os ideais da Revolução Comunista de 1917. Então aqui ele vai contar a história de Major, de Napoleão, de Bola de Neve, que são os porcos que vão comandar toda a granja dos bichos, numa abordagem ao mesmo tempo engraçada, ao mesmo tempo grave, porque é uma denúncia, sim, do que foi o regime comunista, ainda por cima no auge da Guerra Fria em 1945. Portanto, a Revolução dos Bichos vai descrever fielmente como a tomada do poder pelos mais fracos denuncia a tirania decorrente desse ato quando os animais são corrompidos por esse mesmo poder. Então aqui é o oprimido que passa a ser o opressor e faz então essa dicotomia entre o capitalismo, e o comunismo nessa abordagem extremamente importante e reflexiva e ao mesmo tempo profunda. Então vale a pena nós lermos, olha pessoal, A Revolução dos Bichos de George Orwell. Fica aqui a minha dica de leitura. Vamos agora à segunda parte da entrevista com o jornalista, escritor e poeta José de Castro. Confira. Rapaz, vamos adiante porque sua biografia é muito extensa, muito grande. Inclusive, você é membro da Academia Internacional Poetrix, ocupando a cadeira 11, tendo como patrono o tradutor, escritor e poeta Paulo Leminski. Vamos entender melhor aqui o que é um poetrix. Você poderia explicar para a gente esse gênero e até mesmo ler um poema, um poetrix para a gente, por favor? Olha, o poetrix é um gênero genuinamente brasileiro, nascido na Bahia. Foi uma sacada, do poeta baiano Goulart Gomes. Ele que é aicaísta, inclusive ele é o patrono mor da nossa Academia Internacional Poetrix. Ele é o idealizador da academia e ele ocupa a cadeira número 1, que tem como patrono Bachot. Então, o Poetrix, que ele pensou assim, o haikai, você sabe que é um terceto, 3 versos, com estrutura métrica de 5, 7, 5, sem título. E tem que ser dedicado sempre, tem que versar sobre temas da natureza, tem que ter aquela palavra-chave que eles chamam de Kigo. Então, o Goulart Gomes pensou num terceto que pudesse ter título, que não tivesse uma estrutura tão assim engessada na estrutura métrica, e pensou um terceto com título que pode ter até 30 sílabas métricas. Ele nem disse em qual, do primeiro, segundo ou terceiro, onde tem que ter aquela quantificação. Fica livre. O poeta escolhe livremente a quantidade de métricas de cada verso, desde que no total, excluído o título, não ultrapasse 30 sílabas métricas. E mais ainda, o haikai sempre é um poema do momento presente, uma reflexão, é um flash do momento presente.
o Poetrix pode transitar passado, presente, futuro, pode jogar com metáforas e pode tratar de qualquer temática. Então, o Poetrix é um terceto de livre temática, com até 30 sílabas métricas, tratando de qualquer tempo, inventando, criando, sendo surreal, fugindo, inventando novos mundos, tudo isso que o Haikai não pode fazer, o Poetrix pode. Então é isso, há uma versatilidade muito grande, eu adoro escrever Poetrix. Então vamos lá, lê aí um pra gente, um Poetrix, por favor. Recentemente eu escrevi alguns e tenho colocado imagens neles. Aí tem um que eu acho muito bonito, que o título é Segredos e Mistérios. Nos dedos do tempo, anéis de areia soprados ao vento. Olha só, nos dedos do tempo, anéis de areia soprados ao vento. Isso aí é o Poetrix trazendo para nós um pouco de fantasia, de sonho, de metáforas, né? Porque o Haikai não pode ser desse jeito, ele tem que ser muito preciso naquilo que ele mostra, né? Tem que ser alguma coisa da realidade próxima, do tempo presente, né? Então tem um outro que diz assim, degustação, vem a palavra boca, com um beijo me devora. Degustação, vem a palavra boca, com um beijo me devora. Então, é isso. O Poetrix é uma viagem em que o autor, o poeta, pode criar as suas fantasias, o seu sonho, e algumas coisas que costuma-se dizer que o bom Poetrix é aquele que tem um salto ou um susto que, no final, o leitor se espante, que ele se encante. Tem um outro Poetrix, Trem Azul, fumaça o tempo, saudade é apito na curva do vento. Então, é isso. Outro, nostalgia, no fundo de minha alma, gotejam versos de saudade. E podemos falar outros, por exemplo, inveja, quem me dera formiga, na leveza do poema, suster o mundo. Outro, presságio, pendões de trigo, balançam ao vento, anunciam o pão. E vamos para aí afora com os Poetrix. Rua torta, lua pálida, poeta trôpego, bêbado, o poema. Pode observar que na estrutura desse verso, as palavras têm uma acentuação, né? Tipo, pálida, trôpego, bêbado, rua torta, lua pálida, poeta trôpego, bêbado, o poema. Outro, carícias, hoje apenas a lua, distante e fria, me contempla, ardente, nua. E podemos dizer mais, feito pássaro, esvai-se o sol, asas de luz, noite é seu ninho. Viagem do poeta, onde vais tu? Ali, na esquina do sonho, buscar o impossível. Coração de poeta, solta o verbo, liberta adjetivo, criar é substantivo. Noturno, fio de silêncio, gota de luar, poesia a meninar. Geografia do amor, fim do mundo aqui, latitudes de ilusão, longitudes de ti. Em teus olhos, um quê de Mona Lisa, encantos, Sherazade, 1001 histórias de amor. E assim vamos com o Poetrix, tá certo? Se quiser mais Poetrix, eu apresento com você. Por exemplo, tem um aqui que diz assim, com amor, irei pássaro aonde você flor. É isso aí, esse é lindo, esse eu conheço aí, que você já colocou nas redes sociais. Isso é belíssimo. Parabéns, Castro.
Fantástico, fantástico. Castro, bom, eu preciso dizer aqui que você é patrono de várias bibliotecas e salas de leitura do Rio Grande do Norte, inclusive leva o nome de uma delas, a Biblioteca José de Castro, da Escola Municipal Jacira Medeiros, salvo engano, em Parnamirim. Castro, eu acho até que é gratificante, né, isso, teu trabalho reconhecido pelo serviço prestado com a leitura de literatura, não é? Diana, você não sabe o que é a emoção de se sentir homenageado em vida, porque tantos e quantos autores só tiveram esse reconhecimento tardiamente, às vezes 100, 200 anos depois, é que a obra deles foi descoberta e viram a importância dele para a literatura. Eu estou tendo esse grande privilégio, viu, Adriano, de receber várias homenagens ainda em vida. Na biblioteca, a Biblioteca Escolar José de Castro fica na Escola Jacira Medeiros, em Parnamirim, como você falou. E eu tenho uma outra biblioteca, que eu sou patrono, da escola em Natal, Monsenhor José Alves Landim. E sou patrono de uma sala de aula na Escola Jornalista Erivan França, da Zona Norte de Natal. Inclusive, Adriano, você me permite eu contar um caso interessante que aconteceu no dia que eu cheguei lá nessa escola para a inauguração da sala de aula com o meu nome. Né? Porque lá a escola resolveu, a jornalista Erivan França, resolveu homenagear vários autores com o patrono de suas salas de aula. Então, temos lá a Cecília Meirelles, a Ruth Rocha, Tatiana Belink, o Monteiro Lobato é o patrono da biblioteca, a Salizete Freire Soares é patrona da sala dos professores, né? Tem o Ziraldo, Câmara Cascudo é patrono de uma sala, e eu, José de Castro, no meio dessa pleiade de grandes nomes, sou patrono de uma sala de aula. Então, a professora falou para mim assim, olha só, José de Castro, quando você vinha chegando aqui para a inauguração da sua sala de aula com seu nome, um aluno me perguntou assim, quando te viu entrar, é aquele lá que já morreu? Ou seja, na cabeça do aluno, eu só podia estar sendo homenageado se eu tivesse já falecido. Eu ri demais com essa história. Você vê o quanto que existe de mito com relação ao autor vivo ou morto. Eu, na minha infância, eu jamais tive o privilégio de tocar, né, num autor vivo. Eu sempre estudei autores já falecidos há muito tempo, né? Inclusive, um outro fato interessante aconteceu na escola, parece que foi na PH3, em Parnamirim, quando eu estava no palco fazendo a apresentação, conversando com as crianças, declamando poemas, aquela festa, aquela alegria toda, né? No final, os alunos todos subiram ao palco para ficar ao meu lado, fazer uma foto, todo mundo ali, né? Um aluno de seus 10, 12 anos, né, por aí assim, né? Ele chegou e falou assim, eu posso tocar em você? Ou seja, ele queria conferir se eu era realmente de carne e osso. Eu tinha uma materialidade física, que eu não era apenas aquele espírito que anda, como o fantasma das histórias em quadrinhos, né? Um espírito que anda, né, pela floresta lá, onde tem os pigmeus bandar. Né? Então é isso. Eu me senti um pouco morto e bastante vivo. É isso, sabe? Que histórias fantásticas, literalmente. Então, você precisa mesmo contar nas suas palestras e nas suas andanças Brasil afora, Castro. Bom, meu querido, infelizmente estamos terminando a nossa entrevista. E eu sempre peço aos nossos convidados para encerrar a nossa conversa com a leitura de um poema. Então, bom, é possível vocês fazer isso para a gente agora, por favor? Olha, eu vou apresentar um poema que as crianças sempre me pedem quando eu chego na escola, que é do meu livro, tá, aqui você apresentou ele com a capa da primeira edição da Paulus. Aqui está a capa da Marreca de Rebeca, agora pela Edições Bagaço,
do Recife. Nunca deixou de sair do ar. Essa Marreca de Rebeca está fazendo 19 anos agora, em 2021. Então, o bode come o que pode e o que não pode, come capim, come sereno, come orvalho, come sapato, come blusa e come agasalho, come a flor e come o espinho, come tudo que encontra pelo caminho, come a erva que medra e come pedra, come a folha, a rolha e a bolha de sabão. Tudo come e consome. Lá vai o bode vida fora, comendo feito um lorde, e morde, tritura e devora inteirinha a lata de Toddy, e depois se sacode. Lá vai o bode, comendo tudo que pode e o que não pode. Como é que pode? E se me permite, eu apresento também um poema do livro, um castelo, que é o Casa Amarela. Casa amarela, sem porta, sem janela. Como saber o que há dentro dela? Gato no telhado, olhou pela fresta, ficou arrepiado. Ora esta, depois sumiu. Ninguém sabe até hoje o que foi que ele viu. Casa amarela, sem porta, sem janela. Será que esconde fantasma banguela? Vampiro vesgo, olho gordo, remela? Casa amarela, tão feia, tão bela. Quem souber o mistério, que eu pinte em aquarela. Depois, se não se importa, coloque uma porta na Casa Amarela, no meio da porta, uma taramela, mas quem entrar, acenda uma vela. Aí foi Casa Amarela e o bode de A Marreca de Rebeca. José de Castro, jornalista, escritor, poeta. Eu quero aqui agradecer imensamente a sua participação no nosso programa Sala de Leitura. Já fazia um tempinho que eu queria, de fato, trazer você aqui para essa conversa, esse bate-papo descontraído, agradável e tão cheio de poesia, porque quando você fala, só sai poesia da sua boca. Castro, então, receba aqui a minha gratidão e o meu abraço. Adriano, eu que agradeço demais a você, porque é uma grande honra para mim estar aqui nessa sala de leitura que traz um mundo para todos nós e vai descortinando uma série de magias que os livros trazem. E você, com essa sua capacidade histriônica também, o grande mestre dos contadores de história, né? Eu lembro de você no nosso Proler, fazendo escola, ensinando contadores a terem todo aquele recurso de como encantar as pessoas através da palavra. E você é um mestre disso, e para mim, estar aqui, eu aprendo com você, meu querido, e pode me chamar quantas vezes quiser, que será uma grande alegria voltar aqui para a gente falar um pouco da poesia para gente grande, que aqui hoje praticamente não saiu, né? Fica devendo a poesia para gente grande, para eles não reclamarem, né? Olha, nós também merecemos o seu cuidado e tal. Saibam que eu estou elaborando outros livros para adultos também, tá certo? Não é só para criança, não. Vão sair 3 novos livros meus agora, nesse 2021, que é Hoje é Dia de Brincar, o terceiro livro da série Brincante, depois Quem Cochicha, o Rabo Espicha, Novas Parlendas e Um Pato no Prato com Trava-Línguas. Aguardem! Grande abraço, querido Adriano. E aí você vem falar isso aqui pra gente, tá? Muito obrigado, Castro. Com a máxima alegria. Um grande abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Olha, quero me despedir, desejando a todos e todas um forte abraço e até o próximo programa. Tchau!